Hoje vamos falar sobre a felicidade humana. É fundada na sabedoria e na virtude, mas primeiro na sabedoria. Bom, o título já diz muita coisa, ou seja, felicidade é igual à sabedoria, felicidade é igual à virtude. Hoje ele falará especialmente da sabedoria. E esse capítulo é inteiro colocando características de como a sabedoria se manifesta, ou seja, como podemos reconhecer alguém que é um sábio, como podemos buscar em nós mesmos a sabedoria. E é bem interessante isso, porque é um dos conceitos mais confusos que existem hoje. As pessoas acham que um intelectual é um sábio. Reitero sempre aquela frase bíblica que para mim tem 1001 utilidades, que é aquela que diz que pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, coloque essa pessoa diante da vida e deixe para que ela dê respostas à vida para você ver se ela é sábia ou não. Ou seja, age para que eu te veja, fazendo aí uma paródia do que dizia Sócrates, né? Age para que eu te veja, vive para que eu te veja. E isso seria a sabedoria, a maneira como a pessoa dá respostas à vida e não a maneira como ela acumula informações para despejá-las diante de alguém que ela pretenda impressionar. Ou seja, se a informação não é utilizada para dar respostas à vida, ela não serve para absolutamente nada. Ela não se converte em formação, não se converte numa pessoa que realmente tenha uma qualidade de vida mais humana, uma qualidade de vida melhor. Ontem tive a oportunidade de assistir um filme, não sei se está acessível a todos, é um filme novo, muito simples. Para aqueles que gostam de filme de ação, não assistam, porque vão achar tremendamente monótono, mas que ele tem essa tônica. Ele se chama Dias Felizes. É um filme passado em Tóquio, é uma história muito interessante de um homem que tem uma vida extremamente simples e o filme inteiro é simplesmente mostrando os dias dele extremamente simples e muito parecidos uns com os outros. Mas mostra como ele é feliz com pequenas coisas em todo momento, como ele é uma pessoa que poderia ser considerada muito infeliz por muitos, era na verdade uma pessoa muito realizada, fazendo aquilo que lhe correspondia da melhor maneira possível. Enfim, tem muito a ver com que hoje vamos falar sobre sabedoria, por isso fiz questão de trazer a citação para vocês, fica aí a dica. Vamos lá então para o nosso dia de hoje, né? Nosso capítulo de hoje. Ele vai começar falando de duas coisas. Em primeiro lugar, que sabedoria é igual a discernimento, e em segundo lugar, que sabedoria é igual a capacidade de se tornar invencível diante da adversidade. Capacidade de encarar a adversidade com toda a dignidade própria de um ser humano. E sair do outro lado, não simplesmente bem, mas sair até melhor, porque nós crescemos, amadurecemos com a adversidade. E é o que ele vai começar a falar aqui bem nesse início, segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a sabedoria é o entendimento correto, uma faculdade de discernir o bem do mal, o que deve ser escolhido e o que deve ser rejeitado, um julgamento baseado no valor das coisas e não na opinião comum sobre elas. Uma igualdade de forças e um poder de decisão. Ela zela por nossas palavras e ações, leva-nos à contemplação das obras da natureza e nos torna invencíveis diante do bom e do mau destino. Ou seja, a sabedoria como é um contato com o nosso centro de identidade, e o nosso centro de identidade é bondade, reduzindo de uma forma bastante simples, numa fórmula bastante simples. Se você age guiado pela ideia do bem, se você age guiado pela bondade, você está agindo conforme a sua essência. Não saiam fazendo muita metafísica e muita complicação a respeito do que vem a ser ou deixe de ser a sua essência. Sua essência é o bem, sua essência é a bondade. Se eu ajo de maneira coerente com a bondade, com a ideia do bem, na máxima compreensão que eu tenho dela, porque nós vamos sempre evoluindo nessa compreensão, na máxima e mais genuína compreensão que eu tenho dela, eu vou sempre discernindo cada vez melhor o que é certo do que é errado. Eu vou tendo também uma capacidade muito boa de responder às adversidades sem que ela me roube a mim mesmo. Com o sofrimento, que às vezes é inevitável, com as dores, que às vezes são inevitáveis, mas sem deixar que ela roube a minha dignidade. Continuando, ele vai colocar a sabedoria. Mais adiante, ele vai colocar a sabedoria como conhecimento profundo, que é também bastante lógico, né? Uma vez que ela parte do conhecimento profundo de nós mesmos, que é bondade, por essência somos bons. Lembrem que quando uma pessoa comete muitos erros graves, a gente diz, nossa,
desumano, nem parece um ser humano. Por que nós achamos que não é um ser humano? Porque nós sabemos que o humano se identifica com a ideia do bem, como dizia Platão, identifica-se com a bondade na máxima expressão que podemos conceber. Então, ele vai falar sobre isso, sabedoria como conhecimento profundo e como hábito de manter a mente perfeita, ou seja, o mais pacífica, o mais presente, o mais ligada às pequenas e belas manifestações da vida em todas as coisas à nossa volta. E como a sabedoria é capaz de nos manter sem temor e sem cobiça, que é a dualidade da consciência animal, que tantas vezes já falamos, sem medo e sem desejo. Ou mesmo que você os tenha, medo e desejo, que não é possível no nosso nível não ter, mas que eles não te arrastem para fora do teu caminho, que eles não te façam um joguete nas mãos deles, que você os sinta e seja capaz de contrabalançá-los com uma decisão madura de seguir a bondade, de seguir a sua essência. Isso também é sabedoria. Vamos lá, então. Ele vai começar enumerando tudo o que a mente vê. Começa um pouco antes, na página 11, né? Vai falar das qualidades que a mente é capaz de ver quando ela está guiada pela sabedoria. Ela examina todas as circunstâncias do tempo, o que é, quando começou e por quanto tempo continuará. E assim também para a mente, de onde veio, do que se trata, quando começa, quanto tempo dura, se passa ou não de uma forma para outra, ou se serve apenas a uma forma e vagueia quando nos deixa. Ou seja, ele vai descrevendo todos os detalhes da vida à sua volta que a sabedoria é capaz de perceber, porque ela está presente e ela considera todo momento como sagrado. Então, ela observa a própria mente, ela observa a passagem das formas mentais, ela observa de onde elas vêm, o que motiva a mente a pensar de um jeito ou do outro, porque assim ela domina melhor, ela observa as mudanças da vida à nossa volta. Mais uma vez, eu recordo do filme de ontem, onde o homem, assentado num banquinho, viu uma pequena plantinha que estava nascendo sobre a raiz de uma árvore. E ele deseja salvá-la, tirá-la dali, coloca num potinho com um pouco de terra e leva para casa. Um detalhe de uma plantinha que está nascendo num lugar onde ela não vai ter futuro, e eu vou interferir para salvá-la. Um detalhe de como estava o céu naquele dia, e ele fotografa o céu quase todos os dias. Ou seja, é muito interessante, é muito bonito isso de estarmos atentos à vida com todas as suas nuances. Isso nos faz acumular uma riqueza fora do comum, e isso é próprio da sabedoria. É o hábito de uma mente perfeita, e a perfeição da humanidade elevada tão alto quanto a natureza pode carregá-la. Ou seja, à medida que nós vamos nos aprofundando nas coisas e criando esse hábito, criamos o hábito de uma mente perfeita. Eu nunca está vagueando pelas mágoas, pelo que fizeram comigo, ou pelas imagens negativas que já viram pela vida fora, ou seja lá pelo que for que tenha passado pela sua mente, mas ela está sempre atenta a esse milagre da vida. Ela está sempre atenta às coisas mais belas que existem à sua volta, as mais simples, as mais profundas, as mais significativas. Portanto, ela se torna uma mente perfeita, que é o ingrediente de uma vida perfeita. A mente permanentemente ocupada com aquilo que está à sua volta ou mesmo dentro de si, de mais belo, as suas visões, as suas intuições, as suas percepções, ou seja, ela está sempre colhendo as flores da vida, aquilo que de mais interessante, mais belo, mais simples, mais profundo ocorre à sua volta. Uma mente que se compromete com a vida e com todas as suas manifestações, ela está sempre muito limpa, é uma mente perfeita. E é evidente que a nossa mente, quando é perfeita, ela gera uma vida perfeita. Mais uma vez, o filme de ontem, que ainda está muito fresco na minha mente por boas razões, esse senhor, que é o protagonista do filme, trabalhava numa profissão que todas as pessoas desprezavam. Ele era um lavador de banheiros públicos e era perfeitamente feliz. E isso é muito interessante, perfeitamente feliz, atento a todas as coisas belas que a vida tinha para lhe trazer. Embora não estivesse atualizado com as tecnologias do momento ou acompanhando as modas, ele era perfeitamente feliz com aquilo que ele tinha e não necessitava de nada. Tem muito a ver com essa leitura de Sêneca. A mente perfeita nos dá a melhor qualidade de vida que possamos ter. Continuando, ele vai dizer: ser sábio é usar a sabedoria, como ver é usar os olhos,
e falar é usar da eloquência. Aquele que é perfeitamente sábio é perfeitamente feliz. O próprio despertar da sabedoria torna a vida mais fácil para nós. Ou seja, é interessante que a gente perceba que um pouquinho de sabedoria e a busca da sabedoria, tudo que se relaciona com ela, já torna a vida muito mais fácil para nós, já a torna muito mais realizada e muito mais bela. Existe um exemplo que é do fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo Livraga, que ele dizia que imagine que você viva dentro de uma casa e você não gosta do sol. Então você fecha todas as portas e janelas, não quer saber do sol, fica ali dentro sem nenhum contato com ele. Por alguma razão você não gosta do sol. Um belo dia você percebe que aquilo é uma loucura, que você necessita do sol e faz as pazes com ele. Você simplesmente faz uma coisa, resolve abrir portas e janelas. E só o fato de você ter se aberto as suas portas e as suas janelas, a luz do sol já vem para você no ponto onde você está. Você não precisa caminhar muito para chegar à luz do sol. Só a tua disposição de ter se colocado em contato com ela, ela já te ilumina onde você está, e a tua vida já é melhor. Só do fato de termos tido a intenção de nos colocarmos em contato com a sabedoria, ela já nos ilumina onde estamos e a nossa vida já é melhor. Filosofia é exatamente essa busca da sabedoria. E só o fato de buscá-la, de encontrar pequenas migalhas dela em cada dia da nossa vida, já nos torna perfeitamente felizes. Continuando. Tampouco é suficiente saber disso, a menos que o gravemos em nossas mentes por meio da meditação diária e assim transformando a boa vontade em um bom hábito. Aqui ele vai falar de uma característica clara: a sabedoria é eminentemente prática. Não basta você saber dessas coisas que estamos falando, há que vivê-las a partir de agora, a partir deste momento. Essa manhã de segunda-feira que eu estou aqui sozinha falando com vocês, e vocês em algum lugar do Brasil estão aí me ouvindo, esse momento, ele é perfeito em si. Mais uma vez, relembrando o que falávamos no nosso último encontro. Estamos aqui de coração, querendo transmitir o melhor que temos, querendo receber o melhor que o outro tem a nos transmitir, e esse momento é absolutamente pleno. Não temos nenhuma necessidade nesse momento, senão estar aqui, abertos, recebendo essas palavras de sabedoria de alguém tão especial como foi Sêneca, que tem tanto a nos ensinar, mesmo passado tanto tempo, mesmo passados 2 milênios, ele ainda tem tanto a nos ensinar. Portanto, a partir de agora, eu me comprometo com a vida em todas as suas múltiplas e belas expressões. Eu me comprometo com as flores da vida, nesse momento. E eu já sou sábia aqui, na medida das minhas possibilidades. Então, ele vai continuar falando sobre isso. Devemos praticar o que pregamos, pois a filosofia não é assunto para ostentação popular. Veja que atual. Nem repousa em palavras, mas em ações. Não é um entretenimento levado como um deleite ou para dar um sabor adicional ao nosso lazer, mas habitua a mente, governa as nossas ações, diz-nos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ou seja, ela cria o hábito de estar conectado com a vida, aqui, nesse momento. Ela não é um deleite intelectual, um prazer de ostentação, não é nada disso. Ela é um hábito de vida que, nesse momento, já dá sentido a tudo, já ilumina a nossa existência, conformando-a em uma verdadeira vida humana. Ela está no leme e nos guia por todos os perigos. Não podemos estar seguros sem ela, pois cada hora vivida nos dá a oportunidade de fazer uso dela. Que interessante. Não podemos estar seguros sem ela, porque cada hora vivida nos dá oportunidades para fazer uso da sabedoria. Nesse momento, como eu falei para vocês, se a gente não encontra uma oportunidade de fazer uso da sabedoria nesse momento, não teremos em nenhum outro. Simplesmente observe, como eu tenho falado com vocês a cada momento, o que eu quero desse momento. Nada. Ele já me deu tudo o que ele tinha para me dar. Eu simplesmente recebo. Recebo as coisas que estão à minha volta, recebo aquilo que a vida está querendo me dizer, dou o meu melhor em troca, entrego o que eu tenho de melhor. Nessa correspondência simples de vida, sendo trocada por vida, eu encontro a minha plenitude. Se nós não obtemos nesse momento, não obteremos em nenhum outro.
e informa-nos em todos os deveres da vida. Piedade com nossos pais, fé com nossos amigos, caridade para com os miseráveis, julgamento nos conselhos. Dá-nos a paz por não temer nada e as riquezas por não cobiçar nada. Interessante, né? Como é bonito isso. Várias palestras eu já falei sobre essa dualidade do eu animal, que é medo e desejo. Você quer tirar o cachorrinho da cadeira ou você o ameaça com alguma coisa, né? Medo, ou você oferece alguma coisa que ele goste, desejo. Medo e desejo é a dualidade do eu animal. Ela nos arrasta para lá e para cá como uns fantoches. Quando nós temos algum grau de sabedoria, podemos observar o medo e observar o desejo, e saber resistir a ambos, encontrando-se nesse centro harmonioso de plenitude, onde não nos falta absolutamente nada, não temos que temer nada, nem temos que desejar nada, estamos plenos. A sabedoria sempre nos garante presentes plenos, onde nada falta nem nada sobra, não há o que temer nem há o que desejar. Portanto, é um momento de paz perfeita, de perfeita serenidade. Ela nos dá a completude da vida, e a vida tem tudo a nos oferecer para sermos completos, a cada momento dela. Se não houvesse mais possibilidade de aprendermos nada com a vida, já teríamos morrido. Se a vida ainda insiste em nós, se ela ainda nos dá tempo, é porque ela acredita que ainda podemos aprender. Ela continua nos oferecendo muito, todos os dias. Por isso ela ainda dá a nós a chance de aprender. Por isso deveríamos confiar em nós, porque a vida confia. Se ela confia que ainda há chance de aprender, nós deveríamos confiar também, ainda que nos reste apenas um dia. Continuando nesse mesmo trecho, não há condição de vida que impeça um homem sábio de cumprir seu dever. Não há condição de vida que impeça um homem de ser humano. Se nós quisermos fazê-lo, faremos. Quando uma situação de vida, relembrem aquilo que falávamos semana passada, que eu dizia para você imaginar o seu campo de consciência como se houvesse um monte de pequenos núcleos. Aqui a vaidade, ali o orgulho, ali a preguiça, ali o desejo por alguma coisa, ali adiante a rejeição por outra qualquer. E no centro, a ideia do bem, a bondade, que é aquilo que corresponde mais profundamente à nossa essência. Se nós visualizamos isso, não há nada no mundo que te impeça de ficar no centro, de agir conforme a sua bondade. Digamos que alguém te fez alguma coisa e te ofendeu, e você sai desse centro e vai para esse núcleo periférico da cólera, e responde a essa pessoa, e é bruto, e é grosseiro, e faz alguma coisa para punir essa pessoa. Certamente, o que você fez com você mesmo, que foi sair do teu centro e ir para esse eu periférico, te ofendeu muito mais do que o que a pessoa fez. Entende isso? É preciso que a gente sinta claramente, depois isso fica doendo. Você vai analisar, não está doendo porque fulano falou A, B ou C, mas porque você respondeu D, E ou F. Ou seja, quem te desonrou não foi o outro, foi você, por ter abandonado a si próprio. E o que ele diz aqui é que não há nada que te obrigue a abandonar a si próprio. Nós temos que treinar esse hábito de estarmos sempre fiéis a nós mesmos, sempre no centro, sempre vendo o mundo através do olhar da bondade mais perfeita que possamos conceber em cada momento, de coração limpo e conectados com a vida. Se o seu destino for bom, ele o fortalece. Se for ruim, ele o domina, ou seja, ele domina o destino ruim e ele se fortalece com o destino bom. Se ele possui uma propriedade, ele exercerá sua virtude com abundância. Se não tiver nenhuma propriedade, o fará na pobreza. Se ele não pode fazer isso em seu país, ele o fará no exílio. Se ele não tem condições para o comando, ele o fará no ofício de um soldado comum. Ou seja, não há um lugar no universo onde você coloque esse homem, onde ele seja impedido de ser ele mesmo, de fazer aquilo que lhe corresponde. Já citei para vocês um Giordano Bruno numa masmorra, onde ele sequer cabia em pé. Já citei para vocês de um Solzhenitsyn, que também na sua prisão tem insights de vida belíssimos. Ou seja, cada um no seu lugar, não há nada que possa impedi-lo de ser um verdadeiro ser humano. Mesmo na extrema pobreza, mesmo na extrema riqueza, mesmo nas situações mais dolorosas, mesmo nas situações mais felizes. Se ele se mantém dono de si próprio. Né? Lógico que isso não é passividade.
Vamos trabalhar para que as nossas condições sejam as mais dignas possíveis. Isso é evidente, todos nós procuramos fazer isso por nós e pelos demais. Mas não devemos permitir que uma circunstância nos roube de nós mesmos. Porque se isso acontecer, nunca mais seremos donos de nós mesmos em circunstância nenhuma, porque perdemos força, porque viciamos a nossa consciência a, diante da dificuldade, fugir para a periferia. E isso é um vício, que seja a circunstância boa ou má, você não vai conseguir controlar. Na circunstância boa, você vai para a euforia, se excede. Na circunstância má, vai para o pânico e para o desespero, se excede. Se você não pode num determinado momento, provavelmente não poderá em nenhum outro. Esse domínio de não abandonar a sua dignidade, o seu centro, o seu olhar para o mundo guiado pela bondade. Que não haja circunstância que te roube isso. É difícil? É, mas é um treino. E como ele falou, é um hábito. Que cada vez que ganhamos, fortalecemos esse núcleo de consciência. Se você foge com a sua consciência para um elemento periférico qualquer, sei lá, a vaidade, e faz alguma coisa e essa coisa te traz um proveito material, entenda bem isso. Eu tirei a minha consciência do centro, fui lá para a vaidade, fiz alguma coisa e ganhei alguma coisa junto com a vaidade. Seja lá o que for que você ganhou, foi muito menos importante do que você perdeu ao tirar a sua consciência do centro. Por quê? Porque esse ganho fortaleceu a sua consciência nesse eu periférico, ou seja, te enfraqueceu, te debilitou. O que você ganhou através de qualquer núcleo periférico, na verdade, foi perda, porque esse ganho fortalece a tua consciência fora do centro, ou seja, te debilita. Tudo aquilo que fazemos a partir do centro é aquilo que nos fortalece, nos dá vida, nos dá sabedoria. E isso é o que viemos aqui colher, e não qualquer outra vantagem. Entendam isso. Para você saber se uma ação foi certa, não vai olhar só os resultados que ela deu. Olha a partir de onde ela veio, de onde ela partiu, de onde ela tomou o seu impulso. É esse ponto que decide se ela é boa ou não, e não simplesmente os resultados. Reflitam sobre isso, porque isso é profundo e importante, e tem tudo a ver com o que Sêneca está dizendo aqui. Algumas pessoas têm a habilidade de recuperar o mais feroz dos animais. Farão um leão abraçar seu cuidador, um tigre beijá-lo e um elefante se ajoelhar diante dele. Ou seja, o ser humano tem poder, se ele o quiser realmente, de domar as feras mais indomáveis. Por que não doma a si mesmo? Por que não é capaz de domar a si próprio e manter o centro diante de todas as circunstâncias? Se ele quiser, ele realmente pode. Se eu quero, se você quer, nós realmente podemos. Este é o caso de um homem sábio nas mais extremas dificuldades, que nunca sejam tão terríveis em si mesmos. Quando chegam até ele, uma vez, são perfeitamente domadas. Seja qual for a circunstância, por muito feroz que seja, quando chega a ele é perfeitamente domada. E ele responde como? A partir do centro. Ele responde a partir daquilo que ele é, que vai apenas fortalecendo a sua sabedoria. Portanto, amanhã eu teria ainda maior domínio sobre as circunstâncias do que tive hoje. Por quê? Porque hoje eu dei vitória ao meu centro, eu o fortaleci. Amanhã ele será mais capaz ainda de se impor sobre as circunstâncias. De tal maneira que nada me roube essa serenidade e essa sabedoria crescente ao longo da vida, que é a grande razão de estarmos aqui. É o que viemos colher e é o que viemos distribuir também. Aqueles que atribuem a invenção da lavoura, arquitetura, navegação, etc., a homens sábios, podem, porventura, estar certos, que foram inventados por homens sábios como homens sábios, pois a sabedoria não ensina nossos dedos, mas as nossas mentes. Tocar e dançar, armamentos e fortificações eram obras do luxo e da discórdia, mas a sabedoria nos instrui no caminho da natureza e nas artes da unidade e da concórdia. Entendam o que ele está falando aqui, que está um pouco complexa a maneira como a frase está construída. Mas o que ele está dizendo é que o homem sábio, ele não é um homem que domina técnicas simplesmente, talvez nem as domine todas, domine uma ou outra. O homem que domina técnicas vai gerar resultados duais. Ele pode gerar resultados bons e resultados maus com essa mesma técnica. O homem que domina a sabedoria sempre fortalecerá a bondade. Percebem isso? O homem que, sei lá, cria o que ele falou aqui, os segredos da lavoura.
pode usar a terra inteligentemente para alimentar os homens, pode usar a terra para esgotá-la e destruí-la. Ele pode fazer qualquer técnica, você pode usar um aparelho para ter uma finalidade maravilhosa, ou sei lá, internet, por exemplo. Nós estamos aqui tentando compartilhar alguma coisa de bom, mas você pode usar para pedofilia, para um monte de lixo. Qualquer técnica, ela é dual e pertence ao mundo dual. Portanto, o homem sábio, o que ele faz é algo que não é dual. A sabedoria não vai produzir resultados duais, ela vai produzir sempre aquilo que ele está falando aqui. A sabedoria nos instrui no caminho da natureza e nas artes da unidade e da concórdia. Ela sempre vai nos levar mais próximos da natureza e mais unos conosco mesmo e com os demais. Um estado de maior unidade interna e externa. Ela não pertence ao mundo da dualidade, a sabedoria. Ela pertence ao mundo da unidade, das coisas eternas. E ela não vai gerar resultados duais, enquanto que a técnica sim. Ou seja, um sábio pode dominar uma técnica ou outra, mas não é a técnica que é a sabedoria. A técnica pertence ao mundo da dualidade, enquanto a sabedoria não. Ela é sempre una e é sempre construtiva. Se você age através da bondade, evidentemente ela será sempre construtiva. Ela nos ensina quais coisas são boas, quais coisas são más e quais apenas aparentam ser uma coisa ou outra, e a distinguir entre a verdadeira grandeza e a falsidade, que já falamos lá no início, né? O discernimento. Ela limpa nossas mentes de impurezas e vaidade. Ela eleva nossos pensamentos ao céu e pode nos levar ao inferno. Ela discorre sobre a natureza da alma, seus poderes e faculdades, os primeiros princípios das coisas, a ordem da providência. Ela nos exalta das coisas corporais às coisas incorpóreas e recupera a verdade de tudo. Ela busca a natureza, regula a vida e nos diz que isso não é suficiente para Deus a menos que lhe obedeçamos. Ou seja, apenas dizendo aqui, ele vai mostrar alguns atributos da sabedoria, dizendo até aqui como ela se manifesta, não é? Ela limpa nossas mentes de impurezas e vaidades. Não há tempo para inventarmos outras coisas. A nossa fantasia não vai inventar que somos melhores do que somos ou que os outros são piores do que são. Não temos tempos para impureza ou vaidade. Nosso tempo está todo voltado para ver a maravilha que é a vida. Como nós falamos ainda há pouco, a explosão de vida à nossa volta. A profunda sabedoria que a vida demonstra a cada momento. Portanto, esse hábito vai limpando a nossa mente, que é uma das melhores coisas que se pode fazer para tornar um homem feliz. Vai fazendo com que dominemos a nossa mente e limpemos a nossa mente. É muito interessante. Ontem, mais uma vez, o filme, desculpem, mas hoje eu estou fortemente influenciada por esse filme chamado Dias Perfeitos. Esse homem tão simples, que era o protagonista do filme, trabalhava como lavador de banheiros públicos e sua irmã era muito rica, muito bem-sucedida, e tinha pena dele por ele ser um lavador de banheiros públicos. E ele era o homem mais feliz do mundo, enquanto ela não. Isso é bem curioso, o filme é cheio de sutilezas. Não tem assim grandes acontecimentos, é todo bem repetitivo, mas é cheio de sutilezas. Ou seja, um homem que estava ligado aos detalhes da vida era tremendamente rico, porque estava sempre aprendendo, sempre dando o seu melhor em tudo o que fazia. Ou seja, realmente eles conseguem mostrar uma pessoa que, da maneira mais humilde possível, tem dias perfeitos, tem uma vida perfeita e busca todos os dias e encontra todos os dias a sua dose de sabedoria. O filme é muito bem elaborado, de Wim Wenders, vale muito a pena assistir para quem conseguir encontrá-lo. Então, ele vai falar que a sabedoria recupera a verdade de tudo, entende o sentido de tudo, ou seja, vê todos os acontecimentos como atos da providência, ou seja, ela não acredita em acaso, ela confia na vida, a sabedoria, e vê cada acontecimento como atendendo alguma lei da necessidade, algum momento da lei da necessidade. Portanto, confia na vida, aprende com ela, está sempre atenta a todos os seus detalhes, está num estado de expansão constante. Não existe um sábio perfeito, porque o universo é infinito em possibilidades, mas vai colhendo a cada dia o grau maior de sabedoria. Ao confiar na vida e ao buscar as suas intenções mais profundas em tudo o que acontece. Olha que coisa linda essa passagem. Isso aqui, não sei se vocês lembram, nas minhas palestras eu costumo dizer que antigamente eu pegava todas as frases que eu achava muito bonitas, escrevia numa cartolina e colava com durex na porta do meu armário.
Essa aqui é uma frase de porta de armário. Ele fala da sabedoria e diz: ela não permite que nada que seja bom não o seja para sempre. Ou seja, ela não permite que nada que seja bom não seja eterno. Ou seja, todas as coisas que me impactam pela sua bondade, pela sua profundidade, pela sua beleza, elas serão eternas dentro de mim. Começarão a conformar um conteúdo permanente da minha consciência, farão parte daquilo que eu sou. Para quem já assistiu aquela minha série de palestras lá no YouTube sobre um livro de Sri Ram, chamado Em Busca da Sabedoria, que é uma série muito bonita, uma das que eu mais gosto, tem um momento que ele diz: constrói a tua barca. No momento em que a gente perder esse corpo físico, nossa consciência vai ter que assentar em outro lugar. E é essa barca que estamos construindo, de coisas eternas, de coisas profundas, de coisas verdadeiras, que tem tudo a ver com o que Sêneca está falando aqui. Vejam só, ela, a sabedoria, não permite que nada que seja bom não o seja para sempre. Ou seja, ela não permite que nada que seja bom não seja eterno. Ela recolhe para si todas as coisas belas da vida. E isso passa a conformar o quê? A sua barca, onde se apoia a sua consciência, de tal maneira que já nada nem ninguém pode fazer com que a sua consciência se perca. Mesmo quando talvez não tenhamos mais essa barca física que nesse momento transporta a nossa consciência. Isso já é uma extrapolação metafísica minha, né? Mas quem sabe? Ela não permite que nenhum homem seja feliz, que não precise de outra felicidade senão a que tem dentro de si. Ou seja, ela dá autonomia. Ela permite que o homem não precise de outra felicidade senão aquela que ele traz dentro de si, sem depender de nenhuma benesse, nenhum ganho, nenhum desejo atendido, nada, nenhuma projeção, nada. Esta é a felicidade da vida humana, uma felicidade que não pode ser corrompida nem extinta. Ela investiga a natureza dos céus, a influência das estrelas, quão profundamente elas operam em nossas mentes e corpos, quais os pensamentos que, embora não formem nossos modos, ainda nos elevam e nos dispõem para coisas gloriosas. Ou seja, ela observa os detalhes. Vocês já pararam para observar a presença ou ausência do sol sobre o seu estado de espírito? Às vezes somos tão desatentos que não percebemos isso. Às vezes ainda nem abrimos a janela para ver que tem sol hoje. Mas só o fato dele existir te dá um estado de espírito especial. De alguma maneira temos uma interligação com essa luz solar. Recordo que uma vez eu estava na Amazônia e no hotel onde eu estava levaram a gente num barco para o meio do rio para ver o dia amanhecer. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. Aquela cena faz parte da minha barca. A euforia dos animais porque o sol estava nascendo. É uma gritaria ensurdecedora de macacos, de pássaros, de bichos que eu não sabia nem o que eram. Uma gritaria ensurdecedora. É como se fosse uma euforia coletiva porque o sol vem. Existe alguma coisa dentro de nós que também se comporta dessa maneira, se abre quando vem o sol e a gente não percebe. Estamos sempre desatentos numa mente dispersa que sempre está colecionando o lixo da vida, os restos da vida, e não aquilo que ela tem de mais belo. Portanto, não percebemos uma série de interligações, de conexões que temos com o sol, com as estrelas, com a terra, com a vida, como vibramos junto com tudo isso, como tudo isso nos influencia e como nós devolvemos essa influência ao mundo. E quando essa influência é dada e recebida no mesmo nível de qualidade, gera um fluxo que é uma unidade perfeita, que é a felicidade perfeita. Mais adiante ele vai dizer: todos concordam que a razão correta é a perfeição da natureza humana e a sabedoria apenas o seu ditame. Ou seja, a sabedoria é a lei que faz com que a razão se torne correta, a mente se torne limpa e receptiva, o mundo seja percebido em profundidade e que a gente possa ser cada dia um pouco mais sábio, cada dia um pouco mais feliz. A grandeza que surge dela, da sabedoria, é sólida e inabalável, ou seja, ela constrói a nossa barca, que é sólida e inabalável, nada pode tirar de nós. Aquele amanhecer no meio do rio Amazonas ninguém vai tirar, mas também o amanhecer de hoje da minha janela também não. Não preciso estar num lugar especial, num momento especial. Está em todos os dias. Aquilo que nada nem ninguém poderá tirar de mim.
A grandeza que surge dela é sólida e inabalável. As resoluções da sabedoria, sendo livres, absolutas e constantes, são livres, absolutas e constantes. Ao passo que a loucura nunca fica satisfeita com a mesma coisa. Muda constantemente de conselhos e fica logo farta de si mesma. A loucura que ele está colocando aqui é todo tipo de ignorância, que é o pior tipo de loucura. Enquanto a sabedoria tem essa característica de ser livre, absoluta e constante, ou seja, ela sempre é capaz de se apoiar nos mesmos pontos e ser feliz. Hoje é a milionésima vez que eu vejo o nascer do sol. Que tédio, que graça tem isso. A sabedoria encontra um sabor em cada milagre da natureza, ainda que o tenha presenciado 1000 vezes. Mais uma vez eu me recordo daquele homem do filme fotografando o céu todos os dias da vida dele com uma máquina fotográfica antiga e depois comparando, olhando as fotos uma por uma. Ou seja, a sabedoria ela constrói coisas sólidas e constantes, enquanto a nossa ignorância, a nossa loucura, fica entediada com tudo, porque ela olha tudo com muita superficialidade. Então ela se entedia com o sol, ela se entedia com as manhãs, ela se entedia com a vegetação, com os animais, com a vida, com tudo. Porque como ela olha tudo muito superficialmente, tudo parece igual. É como você ver um monte de seres humanos, uma multidão, tudo parece igual. E, no entanto, você entra em cada um deles, é um universo que gravita ali. Um universo ímpar e irrepetível. E a sabedoria mergulha em cada ponto. E ela constrói uma visão que está sempre em expansão, ainda que se passe no mesmo cenário diariamente. Não pode haver felicidade sem constância e prudência, pois um homem sábio deve escrever sem rasuras, e do que ele gosta uma vez deve aprovar para sempre. Bonito, né? Constância. Lembrem, sem pressa e sem pausa. Constância, a disciplina e a prudência, que é ela própria sabedoria, né? Estar sempre atento a ver o melhor de cada momento, ver as coisas da melhor maneira possível, retirar o aprendizado que cada coisa traz. Ou seja, aquilo que para ele é aprovado hoje, será aprovado sempre. O que eu hoje aprovo como núcleo da minha consciência, eternamente eu aprovarei, porque não é uma coisa baseada numa opinião volúvel. Sabe quando você olha aquelas fotos antigas e vê aquelas roupas horríveis que você usava porque estava na moda e diz, como eu vesti uma coisa dessas, porque naquela época estava na moda. Se fosse só roupa, não tinha nada demais, mas o problema é que são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, que também seguem a multidão, seguem as modas mentais, seguem as modas ideológicas, e a gente olha e diz, eu não tenho mais nada a ver com aquilo que pensava naquele momento. Um sábio não é assim. Algo que ele admira num momento e que ele torna parte de si, ele vai admirar pelo resto da vida. Significa que todos eles foram filtrados pelo filtro da bondade. Todos eles têm valor para sempre. Nada dentro dele é descartável. É sempre algo que vai compor um pouco mais, que vai somar um pouco mais. É uma madeira a mais para a nossa barca. Ele não admite nada que seja mau ou escorregadio, mas marcha sem cambalear ou tropeçar, e nunca se surpreende. Ele vive sempre fiel e firme a si mesmo. Ou seja, venha o que vier, não se surpreende no sentido de ser pego fora de si próprio. Ele se surpreende, sim, com o milagre da vida diariamente, mas nunca é pego de surpresa, fora de si. Ele está sempre no centro e recebe as coisas a partir do centro. Todos os visitantes que vierem, ele vai receber dentro da sua própria casa, e não lá no meio do campo, do mato, ou seja lá o que for. Ele vai recebê-los a partir do centro, do seu centro de bondade. O sábio, mais adiante, o sábio em qualquer condição em que se encontre ainda será feliz, pois submete todas as coisas a si próprio, porque se submete à razão e governa suas ações por conselhos e não por paixões, pelos conselhos da razão pura e desperta, e não por paixões, não por desejos descontrolados nem medos aterrorizantes, pela razão orientada pela bondade, pela razão sensata e pura, que está sempre caminhando de mãos dadas com a vida. Mais adiante ele vai dizer uma coisa muito bonita também no próximo parágrafo. Ele não faz nada de má vontade, pois tudo o que se faz necessário, ele o faz por sua própria escolha. Que bonito isso. Tudo o que é necessário, ele o faz por sua própria escolha.
Se isso está no meu caminho e é necessário fazer, significa que tenho que fazê-lo com o meu ser inteiro e não com uma parte de mim, dando tudo o que eu tenho e não apenas uma parte de mim. Mais uma vez, uma cena linda do filme de ontem, Dias Perfeitos, onde ele, quando estava lavando um vaso sanitário, pegava um espelhinho para ver se as beiradas que ele não via estavam limpas. Ou seja, um nível de detalhe, de requinte fora do comum, um espelhinho para ver se aquelas beiradas que estavam voltadas para baixo do vaso sanitário, que ele não enxergava, se estavam perfeitamente limpas. Ou seja, tudo que a gente faz dando o melhor de nós mesmos, faz entregando o melhor de nós mesmos. E isso é um homem sábio. Ele sabe que ao entregar o melhor de si mesmo, a natureza corresponde dando o seu melhor, e ele entra no fluxo da vida. A vida não tem um momento que ela regateie conosco. Ela sempre dá o seu melhor. As nossas paixões podem achar desagradável, mas a nossa sabedoria sempre vai achar que tudo é válido, que tem muito a nos ensinar. Depende com que nós queremos nos identificar, com as nossas paixões ou com a nossa sabedoria. Continuando, bem mais adiante, ele vai dizer: ele não finge para passar por tudo o que aceita fazer, mas faz bem o que decide fazer. Ou seja, a mesma ideia. Ele não faz de conta, ele não finge que está fazendo melhor. Ele faz bem tudo aquilo que é necessário ser feito. Ou seja, eu estou num ambiente de trabalho e existe uma pessoa difícil. Não, eu vou fazer de conta que não a vejo, ou ignorá-la, ou vou pedir para sair daqui. Não, se é necessário que eu passe por esse caminho, vou fazer o melhor para estar bem com essa pessoa. Da melhor maneira possível. Vou fazer o meu melhor para estar bem com tudo que está aqui nesse momento. Se a vida me colocou nesse momento, eu vou fazer o meu melhor para estar bem com tudo que está aqui, da melhor maneira possível. Ele é cauteloso nos casos duvidosos. Na prosperidade é temperado e é decidido na adversidade, ainda fazendo melhor em todas as condições e aproveitando todas as ocasiões para torná-las úteis ao seu destino. Alguns acidentes podem ocorrer, que confesso que podem afetá-lo, mas não o derrubar. Ou seja, não vai dizer que um sábio perde um ente querido e não vai sentir dor, vai sentir dor. Mas essa dor não vai roubar a sua dignidade, de saber o que fazer a cada momento, de saber retirar o melhor dessa condição, de não perder a confiança na vida, de caminhar sempre procurando ver o mais belo que a vida oferece a cada momento. Ele não vai perder essa condição. Mesmo diante dessas dificuldades que vão abalá-lo, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, ele vai sentir dor, mas ele não vai se desumanizar. Ele não vai deixar de ser ele mesmo em nenhuma circunstância. E isso é fundamental. Isso é uma demonstração de sabedoria. Mais adiante ele vai dizer que existem 3 graus de proficiência na escola da sabedoria, que ele vai falar daqueles que enxergam a sabedoria, mas não praticam, vai falar daqueles que praticam, mas oscilam, e vai falar daqueles que superaram alguns vícios, mas não todos. São 3 graus de práticas da sabedoria. E vai dizer também que os sábios, eles são muito diversificados, não são idênticos entre si. Cada um percebeu mais profundamente isso, aquilo outro, mas estão todos no mesmo nível de sabedoria. Ou seja, chegaram mais perto da unidade, da verdade da natureza do que a média dos seres humanos, embora cada um pelo seu caminho. Cada um atesourou experiências diferentes, cada um tem exemplos diferentes de vida para dar. E percebam bem esses 3 graus para a gente ver onde é que nos encaixamos. Esses 3 graus de proficiência na escola da sabedoria. Primeiro, aqueles que enxergam a sabedoria, já é alguma coisa, mas não fazem nenhum esforço para praticá-la. Ou seja, saem de um livro como esse e a sua vida permanece exatamente igual. Ou seja, não há nenhuma preocupação de tentar ser coerente com as suas ideias. Esse é um primeiro grau. Um segundo grau, ele vai falar daqueles que praticam, mas oscilam. Praticam aqui, daqui a pouco esquecem, praticam de novo, estão tentando. E com essa tentativa, se não desistem, um dia vão conseguir dominar essa oscilação e vão dominar a prática durante todo o seu tempo. E um terceiro, aqueles que através dessa prática já superaram vários dos seus defeitos, mas não todos. E que, portanto, têm que se continuar praticando até um dia, sei lá, num futuro que não conseguimos nem imaginar, mas chegará, onde teremos dominado toda a nossa personalidade, onde seremos inteiramente donos de nós mesmos.
Então, são 3 passos sucessivos da prática da sabedoria. Eu espero que a gente vá passando de um para o outro, até chegarmos ao máximo das nossas possibilidades. Estamos vivos. E o fato de estarmos vivos significa que a vida está nos dando oportunidades. Não vamos perder isso, não sabemos por quanto tempo temos essa oportunidade. Estamos vivos, a oportunidade está aqui. Vamos aproveitar todas as oportunidades, ir transitando de um estágio desse para o outro, e cada vez mais ir dominando a nós mesmos, atingindo esse nível de sabedoria, essa gota de sabedoria que nos corresponde a cada um. Adquirir por mérito o direito a uma gota de sabedoria a cada passo que damos. Dar passos, não ficar congelado pela vida fora. Enfim, e aqui terminamos essa parte de hoje, esse nosso capítulo de hoje, muito profundo, né? Com muitas coisas para se refletir, onde ele vai dar algumas características que começam a conformar a sabedoria nos nossos olhos. Eu recomendo a vocês, para que isso fique mais claro, porque para nossa memória os exemplos são muito bons, saiam colecionando atos de sabedoria de pessoas. Quando você vê uma pessoa que faz algo que não te parece intelectual, mas sábio, alguém que tem uma atitude que é perfeitamente humana diante da vida. Guarde isso, anote, grave, faça a sua caixinha de primeiros socorros, de tal maneira que esses atos possam sempre relembrar a você o teu universo de possibilidades, o quão grande você pode chegar a ser. A sabedoria deveria ser para todos os homens a meta suprema. Deveria ser o maior amor da vida de todos os homens. Amar a sabedoria não é uma opção no caso humano, é um imperativo. É para onde caminhamos, é para isso que viemos aqui. E é isso, então, deixo vocês com essas reflexões e espero que a gente possa ter uma semana não esquecendo dessas ideias, lembrando, tentando trazer para a prática, para que possamos prosseguir com sucesso na semana que vem.